Existem pessoas que deixaram de sair desse estado de psicopatia ou loucura. Tem como saber isso? Não tem como saber, né? Ou você conhece... Não, Algum que se curou, assim? Se eu for pensar, Isso. se eu for pensar na psicanálise, a gente está falando de estruturas, né, mentais, assim. Não é nem mentais, estruturas psicológicas. Então, se você é neurótico, psicótico ou perverso, você vai ser neurótico, psicótico ou perverso pro resto da sua vida. Agora, assim, existe gente que tenta fazer isso mudar. Então, existe um estudo hoje nos Estados Unidos, nos corredores da morte, que usa a reparentização limitada para tentar fazer com que eles voltem. É como se colocasse essas pessoas de volta na infância para que elas aprendam a lei. Entendam a lei e respeitem a lei, coisa que elas nunca fizeram a vida inteira. Então, assim, existe essa tentativa. Se isso vai funcionar ou não, não sei. Mas o terapeuta se coloca no lugar de pai. Caramba, que perigoso isso. Muito perigoso, cara. E ensina. Né? Entendi. Você parte do princípio que o cara, ele não aprendeu o básico. Ou dá o amor O básico do familiar, da né? estrutura social. Sim. Né? Sim. E existe caso, por exemplo, não há um cara que foi às vias de fato, mas um cara que, sei lá, cometeu algum delito, entre aspas, falando entre aspas, algo, sei lá, pequeno, sei lá, tem como ele voltar para a sociedade? A lei permite essas pessoas voltarem para a sociedade? Existe algum tipo de brecha e tal? Sobre lei eu não sei te dizer exatamente. Sim. Mas eu acho que no Brasil é 30 anos preso, né? 30 anos preso. Cumprindo. Caramba. E tanto é que o Chico Picadinho já cumpriu. Sim. E aí estão tentando aí um esquema dele não sair, né? Porque quando é comprovado que a pessoa não se curou, vai. Não que eu acho que isso seja possível, mas enfim, a pessoa continua a mesma, então para tentar não colocá-la de volta na sociedade. Tipo Champinha, né? Tipo Champinha. O Champinha que... Também. Ele doente, né? Não, e aí quando ele virou de maior, né? Teoricamente ele não podia ficar no mesmo lugar, mas ele teve que continuar a lei lá. conseguiu dar uma volta para ele mais. ficar, porque não dá. Cara, eu lembrei... O que ele fez não dá pra deixar ele comprar pão na esquina, não. A gente tem um outro podcast vizinho aqui, que acontece aqui também no Estúdios Pickles, e aí tem uma convidada, acho que vocês não sabem disso, e foi até corte, assim, virou até corte, que ela trabalhava num banco e ela pegava carona com um colega de trabalho e o colega deferiu machadadas acho que numa namorada, algo assim, no dia seguinte... Né, Marubim? Você lembra disso? Cara. E aí virou notícia de jornal, notícia de jornal, foi parar em tudo que é lugar. E esse cara, ele foi tão maquiavélico a ponto de achar um advogado, conseguir alegar demência, né? Alegar demência, e ele ainda conseguiu da cadeia receber grana do banco, assim, sabe? Ele ainda conseguiu ser remunerado, assim. Eu nem sei o que dizer, eu só quis falar da história porque... Ele saiu impune e ainda, beneficiado. Isso, exatamente. Gente, o crime não compensa, não inventem essa, por favor. Não, existem outras maneiras de ganhar dinheiro e ficar de boa, pelo amor de Deus. Mas trader, sei lá. Ele quis pagar de não maluco, mas ele é um puta do maluco, né? Puta do maluco. Não, mas exatamente. Foi... Maluco sou eu, o cara deve ser, psicopata, espertão, assim, não sei. Eu fico pensando que se fosse o contrário, né? Que se fosse uma mulher fazendo isso com o cara, não sei se sairia ilesa, assim. E se ele fosse alguém que não tivesse recursos. Total. Também não sei como seria, né? Total. A gente tava conversando lá fora, né? Antes de começar, sobre aquele dado até interessante que você falou agora da mulher, eu lembrei. Que as mulheres se interessam muito mais por true crime e por filmes assim, né? Com essa... esse visual, né? Essa temática, esse visual tal, do que os homens, sabia? Caramba. Tem alguma explicação pra isso, assim? Bom, eu acho que isso fala do jeito que a gente se sente na sociedade, né? Isso fala até do jeito que a gente se sente, talvez,
biologicamente, da gente se sentir menos forte, né? Então, a gente tenta se proteger de alguma maneira, né? A gente tenta reunir informações para se proteger e tudo mais, e entender como isso funciona. E aí, a gente estava conversando também sobre aquelas mulheres que mandam cartas, né? E se apaixonam, às vezes, por serial killers. Nossa, Leonardo Pareja. Vocês lembram do Leonardo Pareja, que tinha um ladrão de bancos? Guilherme de Pádua, mano. O Guilherme de Pádua, cara. Que eram, tipo, virou os galãs da cadeia. Galã mas isso fala muito da criação da mulher, né? Do que ela passou, do que ela entende como amor, do que ela entende como afeto. E que ela, de repente, só conheceu afeto com violência. Então, isso também fala da nossa sociedade, né? A gente acaba crucificando essas mulheres, né? Mas não é o caso. Porque é o caso de dizer por que ela se sente assim. Por quê? Ela só teve acesso a isso, né? Dá pra dizer que é meio que inspirado numa figura paterna, alguma coisa assim? Tipo, pensando, não sei, tô viajando aqui, né? Tipo, que é um homem que... a primeira referência de homem de todo ser humano é o pai, né? Deveria ser, né? Talvez. E aí, uma referência... Uma figura paterna, não necessariamente o pai, mas uma figura paterna... Sim, isso, um homem ali, que né? foi abusiva, né? Porque a questão do abuso é interessante no seguinte sentido. O abusador não é abusador o tempo inteiro. O abusador, ele tem um ciclo. Então, às vezes, ele é ótimo com aquela pessoa. Até conseguir de novo. Né? Conseguir a atenção que ele quer de novo. E aí, ele vai colocando condições. E aí, ele vai agindo de uma forma que vai enredando ali a pessoa. Até ter o ataque de fúria. E, enfim, né? Ou abusar e tudo mais. Enfim, né? A gente não tá falando só de abuso aqui. Mas a gente tá falando de estupro. Enfim, a gente não sabe o que essa mulher teria passado na infância, né? Mas... Enfim, essas coisas teriam acontecido e aí ela entendeu o afeto ali no momento da vida em que ela tá tentando entender o que é isso. O que é o amor, o que é o afeto. Construído ainda, né, na cabeça dela. Não teve nenhuma referência diferente. Então a referência que ela tem é essa. Formado. E aí ela vê um cara. Nossa, ele tem coragem de matar um outro cara, esquartejar o outro cara. Não, ele vai me proteger. Não, não vai. Caramba. Que complexo isso, cara. E esse é só o começo. Meu Deus, gente. Meu muito Deus, doido, cara. Ela... a mente humana, cara. Mente humana. É que eu lembrei de uma cena do Carandiru, né? Que tinha o Caio Blá lá, o personagem amiga da irmã dele, foi conhecer ele na cadeia porque achava ele viril por ter sido preso e tal. Eu lembrei disso aqui.